Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje iremos conversar sobre a psicologia do investidor e para isso irei citar alguns estudos que procuraram entender o que acontece com o cérebro das pessoas quando elas estão investindo, de forma que possamos minimizar a quantidade de escolhas ruins que iremos tomar ao longo desse processo de acúmulo de patrimônio. Bom, primeiramente, para aumentar as nossas chances de sucesso ao investir na bolsa de valores, a gente precisa estar aberto a receber algumas informações que às vezes podem ir de encontro com o nosso viés comportamental, principalmente o referente à coerência ou o viés da confirmação. Esse viés comportamental nada mais é do que uma das formas como o nosso cérebro foi programado para pensar ao longo dos anos de evolução. Ao receber novas informações, ele organiza as mesmas de acordo com o que já pensamos e com o que já acreditamos. Então, muitas vezes, quando recebemos uma ideia que vai contra o que é intuitivo, ou que vai contra o que sempre acreditamos em relação àquele assunto específico, tendemos a não acreditar naquela informação. Ou seja, em outras palavras, você não pode ser cabeça dura. E claro que não vai sair também acreditando em tudo e em todos, mas antes de negar ou aceitar alguma ideia nova, precisa pelo menos checar a fonte e procurar os trabalhos acadêmicos que a defendam ou a refutam, para você poder tirar suas próprias conclusões. Agora eu vou trazer alguns ensinamentos e exemplos que podem ser encontrados no livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Primeiramente, ele fala sobre o que define o investidor inteligente. Para ele, esse tipo de inteligência não tem nada a ver com níveis de QI ou notas escolares. Simplesmente significa ser paciente, disciplinado e ávido por aprendizagem, que você também deve ser capaz de controlar suas emoções e pensar por si mesmo. Esse tipo de inteligência é um traço mais de personalidade do que de cérebro. E para exemplificar isso, ele traz alguns exemplos. O primeiro exemplo é sobre um fundo de investimento, um fundo de hedge, que é de investimentos de alto risco. Em 1998, a Long Term Capital Management, um fundo de hedge dirigido por um batalhão de matemáticos, especialistas em computadores e 2 economistas ganhadores de prêmios Nobel, perdeu mais de 2 bilhões de dólares em questão de semanas, ao fazer uma aposta imensa. O segundo exemplo é sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos homens mais inteligentes que existiu. Durante a peste negra, ele ficou 1 ano e meio isolado em uma fazenda. Nesse meio tempo, ele desenvolveu uma nova linguagem matemática, o cálculo diferencial. E ele inventou o cálculo diferencial para resolver um dos problemas mais difíceis da época, que era a curva Brachistochrona. E isso tudo ele fez sozinho, sem a ajuda de ninguém, isolado em um sítio da família dele. Em 1720, Newton investiu o equivalente a $1 milhão em ações de uma empresa chamada South Sea Company, que é a Companhia do Mar do Sul. Quando as ações subiram 100%, essa compra que ele fez teve uma valorização de 100%, ou seja, quando essas compras dobraram de valor, ele vendeu tudo e embolsou o lucro, um lucro de 100%. Posteriormente, essa empresa começou a se valorizar novamente e então Newton realizou mais um aporte. Porém, em pouco tempo as ações despencaram e ele perdeu mais de $3 milhões. Após esse fato, Newton nunca mais voltou a investir e proibiu qualquer pessoa de falar as palavras Mar do Sul perto dele. Enquanto isso, um sujeito chamado Ronald Read, que trabalhou a vida toda como faxineiro e zelador, faleceu com uma fortuna de $8 milhões, diversificada entre empresas pacatas que não cresciam muito todo ano. Ou seja, a partir desses 2 exemplos que eu citei para vocês, daquele fundo de investimento e do Newton, a gente pode concluir que a inteligência emocional e seus atributos como paciência e disciplina são muito mais importantes na hora de investir, do que qualquer outro tipo de inteligência. E o terceiro exemplo que eu quero citar para vocês é sobre os professores de finanças Brad Barber e Terence Oden, da Universidade da Califórnia. Eles queriam verificar se o investidor mais ativo na bolsa de valores realmente consegue lucrar muito mais do que um que apenas compra um fundo de investimento que irá replicar o índice, sem precisar movimentar a sua carteira, ou seja, comprar quando achar que a empresa está barata e vender quando achar que a empresa está cara, e sem precisar saber nada sobre investimentos. Então, para isso, eles examinaram os registros das transações de mais de 66 mil clientes de uma das maiores firmas de corretagem.
de 1991 até 1996, esses clientes fizeram mais de 1,9 milhões de transações. Antes que os custos de transação raspassem seus lucros, os integrantes do estudo efetivamente superaram o mercado, por em média ao menos metade de um ponto percentual ao ano. Porém, após os custos de transação, os mais ativos entre os negociantes, ou seja, os que trocavam mais de 20% de suas ações ao mês, passaram da condição de superar o mercado para de ser superado por ele pela marca de 6,4 pontos percentuais ao ano. Os investidores pacientes, no entanto, os quais negociavam em média minúsculos 0,2% de sua carteira total ao mês, conseguiram superar o mercado por um fio, mesmo após os custos de transação. Aí, como vocês podem observar nesse gráfico aqui que eu coloquei para vocês, aqueles que negociavam menos, que estão aqui mais para a esquerda, guardaram a maioria dos seus lucros. Porém, os investidores impacientes, que é o que estão ficando mais para a direita, e imperativos, enriqueceram seus corretores, não eles mesmos. Logo, podemos concluir que, de uma maneira geral, vale mais a pena adotar uma postura passiva, ou seja, apenas comprar um fundo de investimento que irá seguir o índice, como já conversei com vocês em um vídeo anterior, e citei o exemplo do VOO, do que tentar ganhar do mercado, adotando uma postura ativa, ou seja, escolhendo os próprios ativos e tentando acertar a hora de comprar e vender. Outro ponto importante sobre a psicologia do investidor abordado nesse livro, e no livro chamado Mercados Adaptáveis, é sobre o funcionamento do cérebro. Uma pesquisa nova e pioneira no campo da neurociência, realizada por Jason Zweig, chamada Você está programado para a riqueza?, mostra que o nosso cérebro ele é projetado para encontrar padrões, mesmo onde esses padrões possam não existir. Após a ocorrência de um evento, apenas 2 ou 3 vezes seguidas, regiões do cérebro humano, chamadas de cingulado anterior e o núcleo accumbens, automaticamente antecipam que aquilo acontecerá novamente. E se o evento se repetir, uma substância química chamada de dopamina é liberada, inundando o nosso cérebro com uma euforia suave. Portanto, se uma ação sobe algumas vezes seguidas, você espera automaticamente que aquela ação continue a subir, e a sua química cerebral mudará à medida que a ação sobe, dando-lhe uma euforia natural toda vez que isso acontecer. Com isso, você acaba de se viciar em suas próprias previsões. Porém, quando as ações caem, aquela perda financeira estimula sua amígdala, que é a parte do cérebro que processa o medo e a ansiedade, e gera a famosa resposta de lutar ou fugir, que é comum a todos os animais encurralados. Assim como você não pode evitar que seu batimento cardíaco suba se o alarme de incêndio soar, você não conseguirá evitar sentir medo quando os preços das ações estiverem despencando e você vê seu patrimônio derretendo, que você juntou com o seu trabalho ao longo de vários anos seguidos. Com isso, 2 coisas podem acontecer. Se o investidor já estiver viciado em ganhar dinheiro, ao ter um prejuízo, ele tentará reinvestir o dinheiro restante em algo, às vezes até mais arriscado, na tentativa de recuperar o que perdeu. Isso pode acabar fazê-lo perder todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio de vez. Alguns traders que trabalhavam em fundos de investimento ativos já perderam bilhões de dólares por conta desse ciclo. Eles tentavam compensar a perda de dinheiro dobrando a aposta. Quando a empresa descobriu o que estava acontecendo, já era tarde demais. A outra coisa que pode acontecer é caso o investidor ainda esteja começando a investir e não entenda nada que o mercado passa por épocas de alta e de baixa e que só o longo prazo é o que importa. Com isso, ao ver o preço dos seus ativos despencando, ele pode vender tudo e nunca mais voltar a investir. Para que vocês entendam o poder do medo em nossas decisões, eu vou citar o estudo de Daniel Kahneman e Amos Tversky, que mostraram que a intensidade da dor de uma perda financeira é mais do que 2 vezes superior ao prazer de um ganho equivalente. Ou seja, ganhar $1.000 com uma ação é ótimo, né? Uma valorização de $1.000. Mas uma perda de $1.000 exerce um golpe emocional 2 vezes mais poderoso. Ou seja, perder dinheiro é tão doloroso que muitas pessoas, aterrorizadas com a perspectiva de qualquer perda adicional, vendem tudo no ponto mínimo ou se recusam a comprar mais. E para exemplificar esses estudos, eu posso citar o trabalho também de Paul Anderson, que é um psicólogo de Columbia e Harvard,
que em 1980 mostrou que os investidores que receberam atualizações frequentes de suas ações ganharam metade dos retornos dos investidores que não tiveram quaisquer notícias. E em relação a isso, Benjamin Graham advoga a favor dos resultados desse psicólogo em seu livro, em um trecho que fala o seguinte: se após verificar o valor de sua carteira de ações às 1h24, você se sente compelido a verificá-lo novamente às 1h37, faça essas perguntas a si mesmo. Liguei para um corretor de imóveis para verificar o preço do mercado de minha casa às 1h24? Liguei novamente às 1h37? Se eu tivesse ligado, o preço teria mudado? Se tivesse mudado, eu teria corrido para vender minha casa? Ao não verificar ou mesmo nem saber o preço de mercado de minha casa a cada minuto, eu impacto eu impeço que o seu valor suba ao longo do tempo? A única resposta possível para essas questões é claro que não. E você deveria encarar sua carteira da mesma forma. Ao longo de um horizonte de investimento de 10, 20 ou 30 anos, o sobe e desce diário do seu mercado simplesmente não importa. De qualquer forma, para qualquer um que invista por anos a fio, a queda dos preços de ações é uma notícia boa e não má, uma vez que ela lhe capacita a comprar mais com menos dinheiro. Quanto mais e por mais tempo as ações caírem, e quanto mais constante você mantiver as suas compras à medida que elas caem, mais dinheiro ganhará se permanecer inabalável até o fim. Em vez de temer o mercado de baixa, você deveria abraçá-lo. O investidor inteligente deveria se sentir perfeitamente à vontade na posse de uma ação ou de um fundo mútuo, mesmo se o mercado acionário parasse de fornecer preços diários durante os próximos 10 anos. Bom, e para finalizar, ele faz o seguinte comentário: você superestima seu grau de conhecimento sobre o investimento ou sua capacidade para lidar com uma queda temporária de preços. Não importa o que você possui ou como o mercado funciona. Em última instância, o risco financeiro reside não nos tipos de investimentos que você possui, mas no tipo de investidor que você é. Se você deseja saber o que é realmente risco, procure o espelho mais próximo. O que olha de volta para você é o risco. Bom, pessoal, eu espero que com essas informações vocês consigam preparar suas mentes para se tornarem investidores. Valeu e até o próximo vídeo.